baixa moral, que se dispõem por livre vontade a atuarem como Jesus, ou executores das leis divinas, instrumentos de serventia para os caboclos e pretos velhos das hastes umbandistas, como maneira justa de se reabilitar com as leis divinas e atenuar seus pesados débitos antes de reencarnarem. Pergunta: quando os caboclos dessas falanges, que têm as incorporações mais estrondosas, se manifestam, que tipo de energias eles manipulam e o que pode ser considerado animismo e mediunidade, já que inconsciência é cada vez mais rara? Existe semiconsciência e como se dá? Vovó Maria Conga: estrondosas em que médiuns e templos? Os rodopios exagerados, os gritos acompanhados de esgares compulsivos, a voz estridente, as ordens ríspidas, os gestos violentos, os caciques vaidosos ou os obscenos nas palavras, nada tem a ver com as entidades espirituais, pois os caboclos dessas vibrações são disciplinados como todos na verdadeira Umbanda sagrada. Esses comportamentos podem ser considerados animismo dos médiuns. Cabe aos diretores espirituais e pais de terreiros sérios mostrarem que a semiconsciência é o envolvimento mediúnico que deixa o médium com a consciência alterada em diversos níveis, não sendo acompanhada dos exageros derivados das carências psicológicas dos filhos pela falta de autoconhecimento e orientação adequada. Obviamente, nos médiums em educação e desenvolvimento, essas situações são até aceitáveis, um tanto normais, pois ainda há grande dificuldade de percepção fluídica e realmente os lapsos de consciência ocorrem em alguns casos, fazendo com que os aparelhos entrem em quase transe cataléptico, após a atuação das entidades, pelo desacoplamento do corpo astral. Aos poucos, a mecânica de incorporação vai se suavizando e os médiuns se tomando dóceis à vontade do guia protetor, quando bem orientados em ambientes de elevada moral. As energias mais utilizadas são ectoplasmia dos 4 elementos: ar, terra, água e fogo. Pergunta: quando se deve invocar as vibrações de Oxóssi? Vovó Maria Conga: Oxóssi, tendo no ar e em todos os elementos expansivos que envolvem o planeta, grande influência, envolve todas as almas chagadas e supliciadas por doenças as mais diversas na superfície terrena. As entidades ligadas a essa linha vibratória são genuínos curadores, desde a ancestralidade mais remota, ensinando o amor e a resignação aos desígnios divinos nos momentos de maior dor dos filhos doentes, que os levam à reflexão sobre as causas das mazelas que os afligem. Combatem os fluidos pesados do astral inferior, atuando na manipulação magística dos elementos da natureza. Interferem no corpo etérico dos filhos caídos pelas moléstias, como verdadeiros médicos do além. Por meio do afrouxamento da coesão das moléculas etéricas desse corpo sutil, realizam intervenções delicadíssimas nos duplos dos órgãos do corpo humano, em muitos casos substituindo o tecido inerte por saudável, com manipulações ectoplásmicas bastante delicadas. Pergunta: podeis dar-nos maiores informações sobre essa atuação no duplo etérico dos órgãos, e como isso gera cura na contraparte física? Vovó Maria Conga: os filhos fiquem sabendo que o corpo astral é uma cópia fiel do corpo físico, altamente moldável pela mente, por sua plasticidade. O corpo etérico é o mediador que faz a ligação com o corpo físico, mais denso e semimaterial, como se fosse uma chapa fotográfica. Para melhor entendimento, imaginem um raio-x, espécie de filme negativo completo de todo o corpo humano, tridimensional, tendo altura, largura e profundidade exatas para a revelação fotográfica em várias posições diferentes, mantendo fielmente registradas todas as peculiaridades anatômicas e fisiológicas do corpo somático. Partindo desse princípio, qualquer alteração no filme negativo, neste caso, o duplo etérico, alterará a contextura em alguns pontos e órgãos, o que ocasionará repercussão vibratória no lado físico. Utilizando-se a energia magnética do aparelho mediúnico,
associado a energias de alta frequência vibratória impostas pelo caboclo de Oxóssi, direcionando-as para o paciente adoentado, nos locais em que se instalaram as moléstias no corpo físico. Supera-se a coesão molecular, as forças atrativas constituintes da matéria que dão forma aos tecidos, tomando-os maleáveis as intervenções do plano astral. Para se forjar uma peça em ferro, é necessário metal derretido, líquido, o que não seria possível ao ferreiro, por mais hábil, se assim não fosse. Pergunta: podeis dar-nos um exemplo prático de cura nesses moldes? Vovó Maria Conga, uma filha se vê perseguida por uma colega de trabalho diante de uma promoção iminente. Essa oponente, desairosa em seus interesses, procura macumbeiro de aluguel que a tudo resolve. Com o devido pagamento, almeja conseguir o cargo tão visado, não importando os meios e o mal causado. Com despacho para entidades de baixo escalão vibratório, esse mago encarnado invoca forças do submundo astral para o intento nefasto da contratante. Utilizando catalisadores próprios no plano físico e invocações de que não cabem maiores detalhes neste exemplo, juntamente com sangue de animal com 4 patas, sacrificado, e pimenta vermelha, o mago negro desencarnado obtém fluidos para a confecção de ovoide ectoplásmico altamente enfermiço. Este é fixado no chakra gástrico da filha, alvo do enfeitiçamento nefasto, por implante de pequeno aparelho processador, advindo rápido transtorno somático no estômago, transformando-se rapidamente em câncer paralisante. Essa filha, desalentada pela situação inesperada em que os meios médicos terrenos se mostram inócuos e os tratamentos espirituais convencionais nada resolvem, procura, desesperada, uma casa de umbanda como último recurso. Durante a consulta, se pede que a filha fique até o final para trabalho de demanda e desmancho. Nesse atendimento, as falanges que dão apoio à corrente mediúnica apreendem a organização malévola prestadora do serviço de enfeitiçamento cruel, desfazem o campo de força do despacho realizado e que está vibrando no astral, afastam todos os espíritos sofredores que vampirizam as energias da filha em atendimento. Trazem o engenheiro que construiu o aparelho eletrônico fixado no chakra gástrico, fazendo-o retirá-lo. Isso feito, limpa o terreno para o jardineiro trabalhar. Caboclo de Oxóssi incorporado procede atendimento curador, com assovios e mantras próprios intercede no estômago adoentado, aumentando a vibração do duplo etérico do órgão, afrouxa a coesão molecular e refaz os tecidos etéricos prejudicados. Muito em breve a filha assistida estará curada. Tudo isso acontece em 10 a 15 minutos do tempo dos filhos. Pergunta: as entidades de Ori, ditas crianças, quando incorporadas, brincam, chupam balas, se lambuzam de doces e fazem perotices. Essa é magia desse orixá? Vovó Maria Conga, os filhos se veem anestesiados na guerra que é a vida no vaso da matéria. É a luta pelo pão diário, são os pequeninos em casa para educar e sustentar, o chefe que impõe carga horária excessiva no trabalho, os longos e cansativos deslocamentos nas grandes cidades, enfim, as intrigas, embates, ciúmes, competições modernas, que se não levam os filhos a pegarem armas como antigamente, induzem-nos aos instintos animalescos de preservação como se fosse para manter o território do clã das velhas tribos. Essa corrida louca desequilibra lares e vidas pela acirrada concorrência que o espaço a ser conquistado na sociedade contemporânea impõe aos filhos de todas as classes e culturas, sendo que especialmente para os pobres do bolso, desprovidos das moedas mundanas, injunções fortíssimas do instinto de sobrevivência ameaçado, os levam a roubo e a criminalidade armada. Muitos há que caem diante desses percalços, encaminhando-se às estradas dos vícios variados e ao morticínio para satisfazê-los. Tão vasto campo de batalha pela vida favorece os condicionamentos milenares que estão no inconsciente dos filhos, e,
além daqueles que são levados por mentes dominadoras para o caminho dos desvios aos valores morais superiores, há os que planejam enriquecimento ilícito, bem situados na sociedade perante os homens, e que estabelecem os grandes assaltos e o comércio das drogas destruidoras. Diante do exposto, um terreiro de Umbanda alenta as almas atordoadas. No exercício da caridade desinteressada, as falanges benfeitoras do Orixá e Ori trazem momentos de resgate da pureza espiritual a todos, pois assim como o Mestre Jesus espargia luz indistintamente a todos que lhe estavam ao alcance da aura quilométrica, também dessa forma agem tais entidades. Por determinações superiores, compartilham suas vibrações sutilizadas, conduzindo todos os circunstantes, médiuns e consulentes, a um momento de felicidade tranquila e serena, qual sentimento de beatitude que arrebatava aqueles que escutavam as doces palavras de alento do Cristo Jesus. As entidades que labutam na Umbanda na faixa de Ori se apresentam em formas astrais infantis, de crianças, sendo em sua maioria espíritos puros, do bem. Por intermédio das suas vibrações de pureza e inocência espiritual, imprimem sutilíssimas impressões em todos os que eles estão no raio de ação. Vinculam-se ao psiquismo dos aparelhos mediúnicos, a fim de lograrem rebaixamento vibracional para realizarem a magia que lhes é destinada. Conseguem atuar nos sítios energéticos etéricos e astrais da natureza com grande desenvoltura, pois, por serem puros, crianças espirituais, estando totalmente desvinculados dos apelos inferiores tão comuns aos filhos retidos no ciclo carnal, são grandes magos junto aos imaculados espíritos da natureza. Desfazem e neutralizam qualquer energia enfermiça. Por isso, é de uso comum nos terreiros o aforismo popular: o que os filhos das trevas fazem, qualquer criança desfaz para o bem. Essas entidades, quando incorporadas, falam de maneira mansa, dando a impressão de serem infantis, induzindo os ouvintes a resgatarem-se a pureza espiritual há muito esquecida. Muitas proveiam distâncias cósmicas ainda inimagináveis aos filhos na Terra. Quanto a esses amigos espirituais fazerem seus médiuns brincarem, comerem balas, doces e fazerem outras peratices, isso é de menos importância diante do bem-estar que causam. Claro está que por serem de alta envergadura espiritual, tais infantilidades não corroboram a pureza espiritual e infantil com que se apresentam. De maneira infeliz, alguns médiuns aligeiram sem chamar as atenções, e atravessadamente, corrompantes anímicos, apoiados por diretores encarnados que em azáfama vaidosa, à maneira de pavão, querem mostrar as caudas em leque, se deixam levar por extravagâncias dispensáveis como a de se lambuzarem as faces e cabelos com doces e guloseimas. Contudo, há fora algumas reações mais impetuosas de poucos. Simbolicamente nesses eventos, a espiritualidade mostra a importância de todos se manterem crianças espirituais, pois o tornar-se adulto na carne leva os filhos a serem taciturnos, dissimulados, frios e distantes do amor fraternal que a todos abriga no cosmo. Há de se distinguir que a Umbanda, em sua popularidade, arregimentou várias festividades religiosas dos homens, em especial as ligadas ao catolicismo, como mãe que a todos acolhe. Sendo assim, as armações festivas em várias datas santas, que não são verdadeiramente da Umbanda, mas decorrentes do sincretismo religioso, como nas ocasiões de São Cosme e São Damião, servem de instrumento para a união e alegria entre os filhos, que se movimentam com dedicação esmerada nessas ocasiões. Entre uma Umbanda fria e distante dos filhos e uma Umbanda de festividades, fiquemos com a segunda, mesmo que com alguns exageros folclóricos de certos médiuns e terreiros. Essas oportunidades de encontro, divertidas, dão ensejo aos filhos simples e puros nos corações que diariamente adentram os terreiros de Umbanda aos milhares, de tirarem a armadura da guerra da vida, e se entregarem como crianças nas brincadeiras entre amiguinhos, que desobstrui a mente das mazelas da sociedade que tiraniza as confraternizações desinteressadas,
subjugando-as aos valores modernos de gozos e prazeres materiais. Consideremos que igualmente se desopilam da falsa racionalidade imposta como disciplina de conduta com as coisas divinas, aliviando o espírito das contrições culposas pelas faltas pecaminosas cometidas em vida, e que marcaram as entranhas do inconsciente dos filhos, registrando no psiquismo o legítimo terror infernal em relação às lides além sepultura, imposição das religiões ditas cristãs ao longo dos tempos e que ainda verificamos em muitas doutrinas recentes entre os homens. A espontaneidade com as coisas espirituais também está em se ter alegria e bom humor, e rotineiramente temos ocasiões sociais em espírito, onde as brincadeiras inocentes são forma de descontração. Se há exageros nessas solenidades terrenas, e se na opinião de muitos filhos tenha de haver dor, sofrimento e compungimento lacrimoso para o trato com as coisas divinas, não é por conta dos espíritos benfeitores da terra, mas única e exclusivamente pelas mentes doentias e enfermiças dos encarnados. Pergunta: e o orixá Iemanjá, é somente para limpeza astral? Vovó Maria Conga, também o é. Limitarmos tarefa de tal envergadura, que envolve toda a aura planetária, a somente limpeza astral, é reduzir o trabalho de um Hércules, assistido pelos deuses do Olimpo, ao de uma formiguinha carregando um pedacinho de folha de couve às vésperas da estação invernal. As qualidades de limpos e asseados, em que os filhos se mostram em suas casas, ruas, bairros e cidades, não demonstram o esforço da faxineira e dos garis que realizam a limpeza pública. Todo o equilíbrio planetário, das marés e movimentações dos elementos hídricos, passa pelas vibrações de Iemanjá. O magnetismo em movimento lunar que envolve a Terra, qual pedaço de chumbo que dá alinhamento aos pneus rodantes dos vistosos automóveis dos filhos, mantém o eixo rotatório do planeta sem oscilações ou desvios. As entidades que labutam em nome da Orixá atuam mais no plano astral e são fundamentais na higienização etérica e astralina, desmanchando fluidos pesados das mentes encarnadas e das localidades do umbral inferior. Pergunta: o que fazem os guias e protetores de Oxalá e por que raramente se manifestam pela mecânica de incorporação? Vovó Maria Conga: os guias e protetores de Oxalá são os valorosos mestres que orientam o movimento de Umbanda na Terra. Muitos são de outros planetas e se encontram na grande fraternidade branca universal auxiliando a evolução dos filhos. Atuam nas numerosas movimentações espirituais interplanetárias que fazem parte da constante e genuína marcha dos astros no cosmo. Não se manifestam pela mecânica de incorporação pelo fato dos chakras e centros energéticos do complexo físico, etérico e astral dos encarnados não responderem às suas vibrações de alta frequência, como se fossem delicados pássaros que após queda em lagoa movediça, putrefata e viscosa, não conseguissem voar pelo lodo impregnado nas delgadas asas. Assim, se utilizam da irradiação intuitiva, inspiração e clarividência, quando encontram aparelhos mediúnicos moralizados e de bons sentimentos e conduta. Nas suas comunicações, trazem conhecimento e alento, conforto e orientação a todos que os ouvem. Assim como o Sol, expandem seus raios indistintamente no planeta. Tivemos a maior personificação das vibrações de Oxalá na Terra no Cristo Jesus. Pergunta: o chamado povo do Oriente ou agrupamento do Oriente é comandado por qual orixá, e quais os seus propósitos? Vovó Maria Conga: Oxalá. São entidades que têm o firme propósito de cura, agindo em delicadas cirurgias astrais e nos corpos sutis dos consulentes encarnados e desencarnados estilados pelos sofrimentos, após a sepultura. Assumem roupagens fluídicas relacionadas com encarnações no Antigo Oriente, persas, chineses, hindus, egípcios, gregos, etíopes. Realizam valiosa colaboração em situações que envolvem fortes cristalizações mentais de ocorrências pretéritas traumáticas, marcantes no inconsciente dos atendidos,
que hoje afluem no psiquismo periférico ou consciente, causando mal-estar, disposições mórbidas e toda sorte de somatizações deletérias nos encarnados e desencarnados. A grosso modo, imaginem uma extensa exposição de quadros que representam uma existência milenar. Esses guias e mentores entram nessa galeria e vão até o quadro exposto em que está registrado o acontecimento fatídico desequilibrante. Permanece intocável a moldura e o número de quadros em exposição, mas em um, especificamente, trocam a tela em que estão, alterando-lhe o cenário desventurado e doente para um venturoso e saudável. Não é pintada uma nova experiência sem ela ter sido vivenciada. Quando há merecimento, vão até uma situação outrora vivida pelo espírito imortal, já que a memória é única num contínuo tempo, e a registram na galeria exposta para ecoar na vida presente do assistido, aliviando-o dos tormentos desequilibrantes do passado. Como dito por Ramatiz anteriormente, sendo a memória única no contínuo tempo da individualidade espiritual imortal, apagar estímulos de memória não significa destruir o quadro rememorativo da vivência pretérita, que continuará integrando memória perene. Somente não haverá rememoração na atual vida do encarnado, cessando as ressonâncias desequilibrantes. Trata-se de um erro de interpretação que tem gerado muita controvérsia, ao que tentaremos dar maiores luzes, bem como ao trabalho dos pretos velhos e às ressonâncias de vidas passadas como fatores perturbadores na encarnação presente, no próximo capítulo. Afirmamos que a maioria das entidades que atuam no agrupamento do Oriente também se apresenta como caboclos e pretos velhos nas demais atividades do mediunismo umbandista. Observações do médium. Ramatiz vem nos conduzindo a algumas nuances da espiritualidade. Estamos refletindo profundamente sobre a sabedoria das leis cósmicas e a justiça divina que se faz presente em todos os quadrantes da existência, enquanto somos seres vivos desde a criação e por toda a eternidade. Em especial, o ciclo reencarnatório leva-nos inevitavelmente à formação de uma consciência holística, desde que nossos registros inconscientes de vidas passadas, individuais e coletivos, ou arquétipos, que repercutem na vida presente como atavismos, estão sendo trabalhados continuamente. Desse modo, ontem fomos alquimistas, católicos, ateus, hoje somos espíritas, umbandistas, místicos. Amanhã seremos seres em que o amor determinará a nossa convivência com a divindade em aspecto mais amplo, pois a teremos experienciado em diversos prismas da Terra. E a verdadeira fraternidade será um modo de vida. Nessa linha de raciocínio, afirmamos, fruto das nossas singelas experiências com Ramatiz e todos os amigos espirituais, que eles estão unidos em prol da nossa evolução, e que a partir do nível vibratório em que atuam comumente há uma unidade crística consciencial e não existem as religiões, doutrinas ou crenças como percebemos na Terra. Foi-nos dado saber há algum tempo, mas somente agora, neste livreto, Ramatiz permite-nos compartilhar com os leitores algumas novas informações de suas encarnações passadas, que têm relação conosco como instrumento mediúnico, o que não desautoriza de maneira alguma os relatos disponíveis do inigualável e saudoso Hercílio Mais. Comentamos por cronologia das encarnações, e não na ordem em que este mentor amoroso nos mostrou em desdobramento clarividente durante o sono físico, como segue. Mostrou-se-nos como um extraterrestre de um planeta próximo à estrela Sirius, como descrevemos no primeiro capítulo. Teve uma encarnação na Atlântida como sacerdote a Umbanda dos velhos templos da luz, um mago e instrutor do conhecimento uniprimevo. Essa encarnação foi abordada na obra Chama Crística, nosso primeiro livro publicado pela Editora do Conhecimento, um tempo após a encarnação Atlante. Não sabemos ao certo. Ramatiz foi um cacique indígena, líder de uma expressiva tribo nos territórios da antiquíssima América do Norte, que ocupava extensa região geográfica, hoje conhecida como Planalto do Colorado. Uns poucos remanescentes dessa,
que foi a maior civilização indígena em terras ocupadas, são os índios Wallapai. Os seus povos ancestrais ocuparam quase todo o Grande Canyon até as Montanhas Rochosas. Isso ocorreu há mais de 10.000 anos e, naquela época, era comum a existência dos mamutes. Foi uma vivência de paz e bonança para toda a comunidade silvícola sob seu comando. O clima não era árido naquela região como é nos dias de hoje e a agricultura já era dominada em larga escala nos vales verdejantes que cercavam o Rio Colorado em toda a sua extensão. Muitos espíritos que sofreram desencarnes abruptos durante os cataclismos atlantes foram abrigados nessa coletividade ameríndia. Nesse ambiente de tranquilidade, orientou espiritualmente aqueles espíritos peles vermelhas mais teimosos e morais. Xamã benevolente, grande chefe disciplinador daqueles corações morais que ficaram sob a sua guarda na carne, desencarnou serenamente deixando a tribo em franca prosperidade. Foi casado com uma linda índia, de longos e lisos cabelos negros, olhos amarelados sem igual, muito sábia e tranquila. Tiveram vários filhos, mas um único foi seu aprendiz xamânico e mais tarde o substituiu no comando da tribo, que hoje é a entidade Caboclo Peri, nosso fiel protetor espiritual de todas as horas. O espírito milenar, que foi esposa de Ramatiz naquela encarnação, na atualidade é a entidade venusiana Cabocla Jurema no mediunismo de Umbanda, chefe de falange na vibração de Oxóssi. Essa encarnação indígena foi-nos mostrada como se fosse uma viagem astral e todo o Vale do Rio Colorado, da época, enxergamos como se entrássemos numa tela cinematográfica tridimensional. Apresentou-se-nos como um filósofo grego de uma fraternidade iniciática hermética, quando chamou-se Pitágoras, situação também relatada no livro Chama Crística. Recentemente mostrou-se-nos como uma espécie de filósofo egípcio das coisas transcendentais, de cabelos encaracolados até os ombros, belo e de olhos azuis muito expressivos. Foi um iniciado na secreta confraria dos essênios à época de Jesus, tendo tido contato direto com o Divino Mestre. Na configuração astral dessa encarnação, vestia alva túnica e tinha sobre o peito um ornamento dourado em formato de uma grande letra T em ouro, preso a uma larga corrente também dourada. Na intersecção do traço horizontal com o traço vertical que forma essa peça de ourivesaria, observa-se cravado um triângulo esmeraldino. Nessa ocasião da aparição astral como filósofo egípcio, Ramatiz informou-nos que a letra T simbolizava uma cruz em particular, que os estudiosos da Terra chamam Crux Ansata, cruz ansada, que é a cruz da vida dos egípcios. A presença da letra T, que é a última letra do alfabeto hebraico, não sendo o povo judeu que lhe deu origem, pois é mais antiga que ele, é o tal, para os egípcios a síntese do espírito e da matéria, o mistério do encontro da vertical com a horizontal, a imortalidade da alma que os iniciados compreendem. Quanto à esmeralda triangular, disse-nos tratar-se de um catalisador para a manipulação das energias etéricas utilizadas nas curas daquela época, assim como a pedra que tinha no turbante quando da sua vivência como hindu. Antes de sua encarnação na Indochina, de todos conhecida, e após o advento da personificação do Cristo em Jesus, foi um negro mouro feiticeiro, curador, na antiga região da Mauritânia, na África. Nessa vivência na carne, igualmente foi líder espiritual de um gênero tribal, mas com algumas dificuldades físicas, pois tinha uma pequena deformação na perna esquerda que constrangeu-lhe seriamente os movimentos na velhice, aliado a problemas congênitos de circulação periférica que redundaram em grave reumatismo. Nessa ocasião, foi um exemplo de conduta espiritual, pois, estando sob o guante de um corpo transitório defeituoso até o fim dos seus dias, em adiantada idade para os padrões da época, alentou e curou muitos enfermos, dando mostra da certeza da anterioridade espiritual e da continuidade da vida imortal diante dos impositivos materiais de uma encarnação,
demonstrando a todos que dirigia religiosamente a prevalência do espírito diante da perecibilidade corpórea. Mostra-se-nos também em configuração astral correspondente à sua encarnação no século X, no máximo com 16 anos, quase um púber e início de sua adolescência, de estatura mediana, sem turbante, com os cabelos soltos, muito negros e lisos, com olhos verdes, destacando-se na cor mate dos indianos, de nariz um tanto saliente, ao contrário do retrato tradicional em que seus olhos são castanhos e o nariz delicado. Ramatiz, por ser extremamente humilde, não gosta de falar de si. Impõe-se o seu exemplo pessoal, neste momento consciencial, para aqueles que simpatizam com os seus singelos escritos e outros que estão sintonizados com a formação da mente holística e universalista da nova era. Mostra-nos algumas encarnações na Terra em que aceitou por amor experienciar várias religiões e raças para orientar muitos espíritos em aprendizado na carne. Trouxe-nos vovó Maria Conga, desde Sírios estão juntos, que foi sua fiel e inseparável assistente nos rituais mágicos no tempo dos mouros antigos da África, e muito auxiliou na duradoura velhice em um débil vaso carnal, para falar da espiritualidade de sua atuação, seja como preta velha laboriosa no mediunismo umbandista, seu compromisso conosco enquanto instrumento mediúnico e também do seu exemplo como versada freira, entendida da psicologia humana, trabalhando com outro médium no kardecismo. Ramatiz, diante do imperioso compromisso com nossa evolução e expansão das consciências neste terceiro milênio que se inicia, de longa data assumido com os maiorais sidérios, em vez de falar de si, busca outro espírito amigo irmanado nos mesmos propósitos, e em similitude do que ocorreu à época de Atanagildo, não se aprofunda em maiores digressões pessoais para fazer-nos refletir evolutivamente. Amorosamente, revela-nos algumas encarnações. Foi um cacique pele vermelha nos idos da antiquíssima América do Norte e um negro velho em adiantada idade na África Antiga, em ambas líder espiritual das tribos, naquelas existências. Sucede que Ramatiz trabalha arduamente no espaço numa faixa crística que abrange em larga escala o mediunismo na Terra. Na Umbanda, afora sua aparência astral de hindu, impõe-se que se apresente como um caboclo e um preto velho, ambos de profunda sabedoria, afinal são o mesmo espírito, sobre a origem e destinação desse movimento do espaço e suas finalidades para os terrícolas, comumente manifestando-se na mecânica de incorporação. Nas ocasiões em que se apresenta como índio, tem grande penacho que lhe cai até os pés, de longas penas douradas, brancas e verdes. Tem nos pés sandálias em espécie de trançado de cipós, e calças de um tipo de tecido de folhas marrons que não conseguimos definir. Desprovido de camisa, tem o alto do peito desnudo, mas veste um colete sem botões. Apresenta o mesmo colar dourado em T com triângulo esmeraldino, conforme descrito na encarnação como egípcio, essênio, utilizando como condensador etérico das energias de alta frequência para as curas de consulentes e espíritos sofredores nos trabalhos mágicos do ritual de Umbanda, assim como também o faz com a esmeralda do turbante hindu. Na roupagem fluídica de caboclo identifica-se na vibração do orixá Ogum, enquadrando-se na posição vibrada do caboclo X, de que entendamos prudente não dizer o nome para evitarmos incompreensões com alguns companheiros umbandistas que se consideram proprietários dos seus guias e protetores. Declaramos que a vibração desse caboclo X abriga vários espíritos que têm compromissos de esclarecimentos doutrinários sobre a Umbanda. É importante ficar claro que não existe somente um caboclo X ou pai velho Y na Umbanda, mas um agrupamento de espíritos que atuam com esses nomes, como se fossem chaves vibratórias, posições vibradas dentro da hierarquia do movimento de Umbanda, que é rígida e fixa quanto aos nomes das entidades que se manifestarão pelo mediunismo, aos homens, como guias e protetores. Quando se apresenta como um preto velho, causa um pouco de formigamento na perna esquerda do médium,
como decorrência de uma ressonância vibratória do reumatismo congênito que acompanhou sua senilidade à época da encarnação como negro mouro, e que repercute no corpo somático do aparelho mediúnico. Nessas ocasiões, adota o nome de Pai Benedito, sendo um dos 7 chefes de falange, tipo um representante ou procurador do Orixá Yorimá, tendo enorme participação no astral desde a fundação do movimento do Umbanda. É um dos mentores integrantes da alta confraria do astral superior que definiu o nascimento do movimento umbandista para a Terra. Já era pré-existente no plano espiritual desde há muito tempo, com a permissão direta de Jesus. Também nesse caso, em que Ramatiz se veste de preto velho, personalidade de uma antiga encarnação sua, não devemos confundir que todo Pai Benedito que se manifesta nos terreiros seja esse espírito, pois há uma pleiade de entidades que atuam nessa posição ou chave vibratória para efeito de identificação aos homens. Fomos autorizados a fornecer o nome que Ramatiz assume na configuração astral de preto velho, pois ele nos diz que estamos preparados consciencialmente para evitar certas confusões e interpretações inadequadas que haveria há 30 ou 40 anos, devendo nos fixar na essência dos fatos e não nos levar pela celeuma que alguns fazem pelas diferenças de formas astralizadas. Sabemos que a Umbanda é um movimento no astral disciplinado por uma hierarquia rígida, com organização, em que os 7 orixás ou linhas vibratórias são ocupadas por entidades que atuam nas posições de orixás melhores, guias e protetores, chefes de falanges, subfalanges e legiões. É comum mais de uma entidade de trabalhar numa mesma posição vibrada, o que leva a termos vários caboclos ou pretos velhos com o mesmo nome, mas tratando-se de espíritos diferentes. Todavia, todos os espíritos que se manifestam e labutam na Umbanda, obrigatoriamente têm de se alinhar com certa posição vibrada que é determinada por uma estrutura organizacional inflexível, em que cada nome ocupado como caboclo, preto velho e criança faz parte das formas de apresentação com que os espíritos se vestem, e que efetivamente foram personalidades vivenciadas por eles em vidas pregressas na carne. Essas aparências fluídicas do corpo astral, altamente plástico, são semelhantes às situações vividas diariamente, em que mudamos a roupa de acordo com a necessidade da ocasião. Somente que estamos falando de caridade, e o espírito comunicante pode, ainda, utilizar uma falsa veste fluídica nos casos em que se requereria trabalhosos rebaixamentos vibratórios para apropriar-se novamente de corpos mais densos. Atuando diretamente em corpo mental, cria uma falsa veste fluídica, um corpo de ilusão, de acordo com a roupagem que melhor se afina com o médium, que é determinada pela relação de ancestralidade que existe entre ambos e, dentro do movimento de Umbanda no astral, alinhado com um nome e posição vibrada, como já falamos. Nota: o retorno do puro conhecimento à Umbanda ancestral, planejado pelo Alto, ocorreu historicamente no Brasil em 1908, quando o médium Zélio Fernandino de Moraes, numa sessão mediúnica que se realizava na Federação Espírita de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, recebeu uma entidade de luz que denominou-se o Caboclo das 7 Encruzilhadas e comunicou que, por deliberação do Alto, iria se instituir, sob o signo da caridade, um novo culto ao qual dariam o nome de Umbanda. Capítulo 5 – Mecânica de incorporação. Pergunta: embora a mecânica de incorporação tenha sido esclarecida em capítulo anterior, podeis explaná-la resumidamente, principalmente quanto às características das manifestações mediúnicas e a atuação na magia das entidades, em cada uma das linhas vibratórias ou orixás. Vovó Maria Conga, que fique claro que os orixás vibram em todos os chakras. Para o entendimento dos filhos, comentaremos as posições mais vibradas em cada chakra. Iniciemos por Oxalá, que vibra mais no chakra coronário e tem seu receptor no corpo físico na glândula pineal. As manifestações mediúnicas se dão por um leve roçar no alto da cabeça, que se propaga como uma espécie de friagem até a altura do tórax.
Atuam basicamente pela irradiação intuitiva, pela inspiração e clarividência. Na magia, atuam coordenando o equilíbrio planetário. São os mestres que orientam o movimento de Umbanda, e em geral são os mentores de pontos de doutrina. Alguns nomes de entidades: Caboclos Urubatandaguia, Guaraci, Guarani, Aimoré, Topi, Ubiratã e Ubirajara. Iemanjá tem maior receptividade vibratória no chakra frontal e na glândula pituitária. Manifestam-se serenamente, com beleza e suavidade. Dão um pequeno balanço geral e levantam os braços no sentido horizontal, tremulam as mãos e balançam a cabeça. É muito rara a incorporação, pois atuam na irradiação intuitiva e no corpo mental do médium. Não dão comunicação ou consultas, e, assim como a linha de Oxalá, são valiosos colaboradores, e algo silenciosos. Na magia atuam nas limpezas astrais pela movimentação do elemento água e dos espíritos da natureza, ondinas e sereias, ligados a esta vibratória. As vibrações desse orixá mantêm as forças das marés pelo magnetismo lunar, importantíssimo para a vida no planeta. É comum chamarem-se de Cabocla Ciara, Estrela do Mar, Indaiá, Inhansã, Nanaburucum, Oxum. Iori vibra no chakra laríngeo, sendo a glândula tireoide sua receptora. Agem diretamente na fonação. Em geral gostam de falar. Suas incorporações vitalizam o complexo físico, etérico e astral dos médiums e do ambiente. Emitem seus fluidos inicialmente pelo chakra frontal, pegando harmonicamente o aparelho, movimentando bastante os braços e pernas. Na magia neutralizam quaisquer fluidos enfermiços por suas vibrações puras, inocentes e de grande sabedoria. Em geral, se manifestam para fechamento dos trabalhos das demais falanges, deixando equilíbrio e paz para os consulentes e médiuns. Alguns nomes dessa vibratória, que se apresentam como crianças: Tupanzinho, Mariazinha, Chiquinho, Damião, Dom, Cosme, Jureminha. Os justiceiros de Xangô vibram com mais intensidade no chakra cardíaco, glândula timo. Na mecânica de incorporação, ligam-se ao chakra cardíaco pelo corpo etérico do médium, alterando a fisionomia e a voz, e o ritmo de batimentos do coração. Os filhos sentem inicialmente uma sensação de entorpecimento que vem pelo alto da cabeça, atingindo o pescoço, fazendo o aparelho rodar, pois alteram a frequência do corpo astral e, rodando o médium, conseguem um ajustamento para a perfeita manifestação. A respiração fica ofegante, produzindo, na maioria dos casos, alguns arrancos, decorrência da contração do corpo físico que está em rápida adaptação sensorial. As incorporações são fortes e marcantes, mas isso não quer dizer exibição ou agressividade, que ficam por conta do animismo dos médiuns. Na magia, trabalham retendo as entidades sofredoras e magos negros, levando-os para os tribunais divinos, onde se restabelecerá o equilíbrio kármico. Corrigem erros e desacertos. Alguns caboclos dessa linha: Ventania, Rompe-Fogo, Sete Montanhas, Pedra Branca, Sumaré, Sete Pedreiras. Os guerreiros de Ogum vibram mais no chakra gástrico ou solar, glândulas suprarrenais. Produzem na fenomênica mediúnica alterações fortes, fisionômicas, psíquicas e vocais. Representam aproximadamente 70% das entidades manifestantes pela mecânica de incorporação. A ligação fluídica com o aparelho começa pela cabeça, fixando espécie de roçar ou friagem nas costas, tornando a respiração arfante. Quando pegam o médium dão um meio giro com o tronco, e levantam os braços, cerrando os punhos. Esboçam alguns mantras com assovios e brados. Na magia, atuam pronunciando sons cósmicos com os quais comandam os espíritos da natureza, preservando o médium e higienizando o ambiente. São os guerreiros vencedores de demanda, que combatem com heroísmo e valentia a escória do astral inferior, retendo-os e entregando-os para o encaminhamento das falanges de justiça do orixá Xangô.
Alguns nomes desta vibração: Caboclos Ogundele, Rompe-Mato, Beira-Mar, Megê, Iara, Humaitá, Sete Espadas. No chakra esplênico, baço, temos a posição mais vibrada de Oxóssi. A ligação com o médium começa com uma sensação de friagem, que vai até as pernas, e dão ligeiros tremores nos braços. São entidades suaves, que falam calmamente, sendo seus passes e consultas realizados em harmonia e calma. Na magia, são exímios manipuladores das energias expansíveis da natureza, tendo no elemento ar a sua representação. Atuam como xamãs curadores, extraindo do médium o ectoplasma necessário aos trabalhos de cura. Agem na coesão molecular dos órgãos etéricos, realizando enxertos e recompondo tecidos enfermiços, de encarnados e desencarnados também. Seguem alguns nomes de entidades dessa vibratória: Caboclos Arrancatoco, Cobra Coral, Tupinambá, Jurema, Pena Branca, Arruda, Araribóia. Finalmente, a vibração em que atuamos com mais desenvoltura no mediunismo de Umbanda, a do Orixá Eurimá, ou Pretos Velhos, que vibra mais intensamente no chakra básico, também conhecido por genésico. Há uma glândula do tamanho de uma ervilha situada na base da coluna vertebral, ou cóccix, que é receptiva ao toque etérico para manipulação das energias do Kundalini. Atuamos na mecânica de incorporação produzindo alterações na fisionomia, mas sem que os aparelhos percam a suavidade do conjunto. Geralmente os filhos curvam a cintura pelo desfalecimento das pernas, já que atuamos fortemente no chakra básico. A ligação fluídica com o médium começa com certa friagem pela fronte que rapidamente desce pela coluna vertebral causando um certo amolecimento, espécie de desfalecimento que leva o aparelho a curvar a cintura. É oportuno salientar que muitos pretos velhos atuam pela irradiação intuitiva, mais diretamente nos chakras coronário e frontal, e que não precisamos estar incorporados para as consultas e curas. Na magia, assim como as entidades de Oxóssi, somos exímios curadores e manipuladores de ectoplasma, já que vários de nós foram magos de outrora, do Antigo Oriente, do Congo Velho e Etiópia. Atuamos com maestria em desmanchos de feitiçarias, de trabalhos de magia negra, dissipando fluidos pesados e deletérios. Somos ainda utilizadores dos espíritos ligados à natureza, gnomos, duendes, silfos e salamandras, fiéis executores de nossos comandos mentais para o bem e cura. Alguns pais e vovós da Orixá, Pai Guiné, Pai Benedito, Pai Joaquim, Pai Tomé, Vovó Catarina, Vovó Cambinda, Vovó Angola. Capítulo 6. Agentes mágicos, Exus, e seus arcanos. Pergunta: afinal, o que é Exu? Vovó Maria Conga, na concepção original do termo, não se classifica Exu em um tipo de entidade. É um princípio vibratório que obrigatoriamente participa de tudo. É dinâmico e está em tudo que existe. É a força que impõe o equilíbrio às criaturas que ainda têm karmas negativos a saldar. E, sendo assim, abrange uma enorme parcela no cosmo imensurável. Cada um dos filhos tem o seu Exu individual. Cada orixá com seus correspondentes vibratórios tem seus Exus. É o Exu, o executor das leis cósmicas. Não é nem bom nem ruim, nem positivo ou negativo. Sendo neutro, é justo. A função de Exu consiste em solucionar, resolver todos os trabalhos, encontrar os caminhos apropriados, abri-los ou fechá-los e fornecer sua ajuda e poder a fim de mobilizar e desenvolver junto à existência de cada indivíduo a sua situação kármica, bem como as tarefas específicas atribuídas e delegadas a cada um dos guias e protetores. Infelizmente, existe muita confusão e controvérsia sobre os Exus. Não gostamos de falar bonito, mas a situação impõe que busquemos os conhecimentos disponíveis aos filhos. Analisando a etimologia dessa palavra, não chegaremos a um consenso. Existem três correntes de pensamento entre os filhos que tentam explicá-lo.
A primeira corrente afirma que a palavra Jesus seria uma corruptela ou distorção dos nomes Isaiah, Essuia, significando o lado oposto ou outro lado da margem, nomenclatura dada a espíritos desgarrados que foram arrebanhados para Lemúria, continente que existiu no planeta Terra antes da Atlântida. A segunda corrente assevera que o nome Jesus seria uma variante do termo Irsu, nome do filho mais moço do imperador Ugra, na Índia Antiga. Irsu, aspirando ao poder, rebelou-se contra os ensinamentos e preceitos preconizados pelos magos brancos do Império. Foi totalmente dominado e banido com seus seguidores do território indiano. Daí adveio a relação Irsu-Esu, como sinônimo de povo banido, expatriado. A terceira corrente afirma que o nome Esu é de origem africana e quer dizer esfera. Ainda entre os hebreus encontramos o termo Esud, originário do sânscrito, significando também povo banido e que, inevitavelmente, está ligado à lenda da Índia Antiga. Trouxemos toda essa erudição só para demonstrar aos filhos incrédulos a antiguidade do termo, e que vibratoriamente os Isus acompanham os homens desde as civilizações primevas. Observações do médium. De um modo geral, está inadequada a conceituação de Esu. Para tanto, adotamos costumeiramente a designação agentes mágicos quando nos referimos a esses amigos espirituais. Cabe esclarecer que esta palavra Esu, sem prendermos-nos na análise etimológica da procedência milenar desse termo, na sua designação genérica, distorceu-se, em espécie de corruptela, da sua significação original. Ou seja, no seu sentido popular, e nas mais diversas casas espiritualistas, caracteriza-se por designar entidades com sérias deformações em seus corpos astrais, de baixa envergadura espiritual e obsessores de aluguel, contratados pelos mais variados tipos de despachos pagos que a tudo resolvem pelo devido pagamento. Contudo, há de se comentar que na Umbanda as entidades ditas Jesus têm uma conotação totalmente diversa do uso comum. Verifica-se no mediunismo umbandista sério conforme nos orientam Ramatiz e Vovó Maria Conga, que as atividades dos verdadeiros Jesus da Umbanda aprendem-se a segurança dos trabalhos, mantendo a organização e a disciplina, sob o comando dos pretos velhos e caboclos. Também preservam, qual eficaz exaustor, pela mecânica de incorporação, o corpo mediúnico de repercussões vibratórias altamente deletérias oriundas das incursões de resgate e desmancho realizadas nas densas comunidades que habitam alguns locais umbralinos. Para maiores informações sobre o tema, recomendamos o livro Serões do Pai Velho, de autoria de Roger Feraldi, editora Hércules. Pergunta: mas os Jesus não são espíritos enfermiços, com deformações em seus corpos astrais de fluidos altamente deletérios? Vovó Maria Conga: na época mais cruel da escravatura dos negros, muitos fugiam e se abrigavam nas florestas. Esses esconderijos, locais de ajuntamento de escravos fugidos, na Mata Cerrada, ficaram conhecidos como mocambos. Logo após a alforria dos negros, muitos homens mais destacados na sociedade de outrora começaram a espezinhar os ex-escravos chamando-os de mocambos, ou seja, rebaixando-os a fugitivos da lei. O desdém que se estabeleceu para com esses irmãos foi de tal monta, que vários estabelecimentos comerciais e hospitais das principais capitais da época tinham em suas entradas placas com os dizeres mocambos metidos a gente não são bem-vindos, maneira desdenhosa encontrada de afrontar a liberdade que alcançava uma parcela importante para a sociedade da época. Não muito diferente de outrora, e em igualdade preconceituosa dissimulada, como se tratassem de fugitivos das leis do Cristo. Muitos filhos nos dias de hoje classificam como Jesus as entidades espirituais que não são bem-vindas, espíritos sofridos, como obsessores de aluguel, que são um tanto violentos pois estão hipnotizados por grande poder mental que os subjuga, e com sérias deformações astrais, que se apresentam nas atividades mediúnicas em algumas casas que apregoam fora da caridade não há salvação.
Ficamos entristecidas ao observar que no mesmo templo em que se realizam reuniões, onde o verbo bem elaborado prende hipnotizada a plateia pelos elevados conceitos de amor ao próximo, perdão e ações caridosas, não muito distante, alguns médiuns novatos, acomodados em penumbrosa e fechada sala, recebem severas reprimendas de diretores espirituais zelosos da disciplina na passividade mediúnica dos trabalhos que ocorrerão, rigorosamente impondo que para esse tipo de espírito, os temíveis Jesus, o corpo mediúnico deve evitar maiores contatos fluídicos, sob pena de desequilíbrio dos delicados aparelhos no contato com vibrações tão enfermiças. Solicitam refutar o contato mais ostensivo pela incorporação ou a chamada psicofonia, dizendo que esses irmãos devem ser encaminhados o mais rápido possível ao plano espiritual e que os mentores que apoiam o grupo darão a devida conta. Reconhecemos que há maior exigência dos médiuns e dirigentes nesses casos, mas os filhos não devem esquecer que tais deformados e sombrios espíritos são dignos de todo respeito e carinho, devendo ser tratados como gente do Cristo Jesus e recepcionados com o coração mais exaltado de amor e júbilo do que nas ocasiões em que os mentores aureolados de luz se fazem presentes, já que são mais necessitados do magnetismo animal para se recomporem. Levem a efeito a caridade socorrista como fazia o Divino Mestre na terra com os leprosos, aleijados, tuberculosos e loucos, a todos, atendendo com amor e dedicação esmerada, sem receio de contágios doentes. Nota: os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes, lembrava o Divino Médico nas palavras que o Evangelho guardou. E acrescentou: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esses espíritos sofredores foram e são submetidos aos capatazes e torturadores das organizações malévolas e escravizantes do submundo inferior que habitam no umbral. Verdadeiramente não tem nada a ver com os genuínos Jesus da Sagrada Umbanda. Pergunta: e então o que são esses vários Jesus do meio umbandista, dos mais diversos nomes? Pinga-Fogo, Exumirim, Exu do Mar, Exu Giramundo, Caveira, Bará, Pedra Negra, Veludo, e outros. Vovó Maria Conga, os Jesus originais, agentes mágicos universais, não têm um corpo astral, não são um princípio espiritual encarnante e não se manifestam mediunicamente, assim como os orixás. Os orixás seriam os positivos e os Jesus os negativos, se estivéssemos falando de polaridades energéticas aos filhos. Mas a par disso, existem entidades que trabalham na linha vibratória de determinados Jesus, e, por associação, passaram a ser identificados com esses nomes, assim como os guias e protetores atuam nas linhas vibratórias dos orixás, e são indevidamente tornados como sendo a própria vibração deles. Alguns nomes podem parecer estranhos para a compreensão dos filhos mais sensíveis, mas realmente assim o são. Ocorre que há uma confusão entre vibração e entidade. Embora os espíritos que atuam na egrégora umbandista tenham a denominação Jesus, não o são verdadeiramente, pois a vibração de Jesus em si não se relaciona com o mundo da forma diretamente, mas sim por intermédio de entidades espirituais que atuam como procuradores na magia de cada Exu, e que se relacionam com as 7 vibrações dos orixás, como falamos inicialmente. Muitos chefes de terreiro utilizam-se dessas confusões para locupletarem-se no mando dos agrupamentos que dirigem, e, escondendo-se em uma falsa inconsciência, dizem estar incorporados de tal e qual orixá, ou este ou aquele Exu, gerando fascinações e obsessões coletivas, caindo terrivelmente nas mãos das organizações de baixa envergadura moral do umbral inferior. Ao percorrermos alguns terreiros ditos de Umbanda, mas que não são verdadeiramente, verificamos quão distorcido é o conceito sobre a figura dos Jesus e, por associação, passaram a ser identificados com esses nomes. Há uma imagem pejorativa de Exu, o que fez com que uma gama de espíritos de certa evolução que vieram a Umbanda desempenhar funções mais terra-a-terra, próprias da linha vibratória de Exu,
fossem equiparados a falangeiros do mal, sendo até hoje simbolizados por figuras grotescas, com chifres, rabos, pés de bode, tridentes, sendo tal imagem do mal, como do diabo em pessoa, pertinente a outros segmentos religiosos e decorrente do sincretismo, não da verdadeira Umbanda. São os genuínos Jesus da Umbanda que garantem